Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um café diferente. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Dispara para geral, porque Coutinho já chegou, mas hoje o nosso café vai ser mais do que especial, porque o presidente Pedrinho vai conversar com você, que é um fanático vascaíno. Então vamos embora, compartilhe o nosso conteúdo, porque muitos assuntos foram tratados. E o primeiro deles, como é que o Coutinho chega ao Vasco da Gama? Qual é o custo? O Aston Villa banca parte do salário dele? Vasco se aperta financeiramente? Vem mais jogadores? Então se liga no que disse o presidente Pedrinho, vai até o final porque você vai curtir essa entrevista. Tem muitos assuntos importantes para você saber aqui no nosso Fanático Vascaíno. Entrevista coletiva que rolou ontem na sede náutica do Vasco da Gama. Se liga! Então, é um contrato de empréstimo de 1 ano. Demorou um pouquinho a negociação porque são muitos tópicos que estavam sendo ajustados. A gente tinha que entender que ele estava se desvinculando de 2 clubes, né, do clube do Catar e o empréstimo de 1 ano do Aston Villa. E, paralelo a isso, a gente negociando, obviamente, o contrato do Coutinho com o Vasco. E chegou em um momento ali que a gente não podia botar mais preferência de compra, nenhum tipo de outro aspecto para não perder mais tempo, porque já estava justo naquele de 1 ano de empréstimo. Então ele sai de graça do Aston Villa. O Aston Villa não tem nenhum custo com ele nesse período de 1 ano. O custo é todo meu, que eu digo Vasco. Ele abre mão de muita coisa financeira para estar aqui. E eu vou no meu limite financeiro mesmo, porque eu sei que o assédio era muito grande em cima dele. E ele sempre deu a preferência para a gente. Isso foi muito legal também da parte dele. E como eu falei, eu fiz o máximo para fechar. Por isso que a gente demorou, porque a gente estava, vai minuta, volta minuta, né? Muitos aspectos sendo avaliados dentro do contrato. Saiu hoje a questão dos 100 milhões, verdade. Só para o Flamengo ou para eu até falei brincando, eu acho que é só para o Flamengo, agora você me pegou. Porque são 4 contratos que eu estou fazendo. Mas nem precisava para o Flamengo, porque eu sei que ele não ia. Mas, então assim, a gente ajustou tudo dentro das possibilidades do clube. Como a gente falou, ele abriu mão de muita coisa e a gente chegou no nosso teto lá em cima mesmo para que ele fechasse. Pedrinho, dentro dessa engenharia financeira que você está desenhando, ainda tem o Alex Teixeira, tem o Souza, o que mais o torcedor pode esperar? Porque a janela não é suficiente só com isso, né? Tem algumas posições que ainda são carentes. Fábio, a gente tem, o Emerson também chegou, que é um jogador que a gente identificou que a gente precisava de um homem de beirada. Tem outras posições que eu não falo justamente por uma questão de respeito e ética ao elenco, mas é uma observação boa para fazer, que assim, uma negociação que nós estávamos fazendo com um jogador que joga fora do país e o que foi definitivo para ele não vir foi a questão da violência. Então, assim, isso embargou muito Qual violência? Da torcida do Vasco ou do Rio de Janeiro? Não especificamente da torcida do Vasco, não. Da torcida de uma forma geral, do Brasil. Ele tinha medo por causa da família. Então, assim, a gente tem em busca aí, eu acho que mais 2 reforços, que eu não posso falar para você e não vou mentir, vou cravar os 2 reforços. São negociações sempre muito difíceis e a gente tem uma responsabilidade financeira ali para a gente não piorar ainda o fluxo de caixa. Mas a gente pretende ainda preencher com mais 2 posições. Pedrinho, o Vasco vem numa sequência muito boa, né, de 3 vitórias sob o comando do Rafael Paiva. Hoje, a tendência é que ele comande o time até o final do ano? Então, vocês me acompanharam um pouquinho na minha outra função de comentarista. Eu não sigo muito as regras que eu não acredito, né? Assim, eu quebrei alguns paradigmas e eu não vejo a necessidade de eu falar a palavra, pelo menos nesse momento, tá? Mais para frente eu posso falar. Mas eu não vejo a necessidade de eu falar a palavra efetivar. Isso não muda nada da minha relação com o Paiva. Ele sabe o que eu quero dele e ele sabe o que esperar de mim. Então, assim, a necessidade que as pessoas têm de falar, tem que falar que ele está efetivado, senão ele não tem segurança. Ele tem segurança para trabalhar. Ele fala diariamente comigo. E a partir do momento que eu falar que ele está efetivado, se ele perder o próximo jogo, vai falar assim, quando não estava efetivado, foi efetivado, perdeu o jogo. Então, assim, eu vou transferir uma responsabilidade para ele e eu sei que é uma ansiedade de todos por uma palavra-chave, está efetivado, é o treinador do Vasco. Ele é o treinador do Vasco. E a segurança que ele precisa, eu passo para ele todos os dias. Como você tem avaliado esses últimos jogos com ele? Muito bom, eu acho que assim, não só numa questão de estrutura de jogo, mas de comportamento mesmo. Foi uma das coisas que eu identifiquei rapidamente quando eu chego em São Januário, que era a mentalidade, assim,
praticamente uma mentalidade perdedora. Isso desde o contrato, tá? Dos contratos, perdão. Eu nunca vou fazer um contrato que tem um gatilho que, se o Vasco não cair, alguém vai ganhar um bônus por isso. Não vou fazer. Isso você já estimula o atleta o que você pensa como instituição. Então, assim, entendo, mas pô, contratou, o time estava com 9 pontos, problema. Vai fazer o contrato, o benefício vai ser se classificar para a Libertadores, se classificar para a Sul-Americana, se for campeão. Esses são os benefícios. E aí a gente tem uma derrota dura, e dentro disso eu falei, foi a frase que o Verratti repetiu, que eu falei para o grupo. Perder, ganhar e empatar vai fazer sempre parte do esporte. A forma com que isso acontece, para mim, é inegociável. Se tratando de Vasco, é inegociável. Então, acho que o time mudou o comportamento técnico e o comportamento, obviamente, de competir. Eu estou tentando responder tudo, que eu sei que essas perguntas vão vir. Com relação à demissão do Pacheco, muita gente falou, na televisão você falou que tem que dar tempo. Continuo achando que eu tenho as mesmas convicções que eu tinha na televisão. Só que eu também tenho a humildade de reconhecer que nem tudo que eu falava na televisão eu consigo colocar em prática nesse momento. Então, assim, eu falei na televisão, tenho as minhas convicções, mas tenho a humildade de perceber que no dia a dia não é da forma que eu esperava lá. Então, assim, eu percebi ali no dia a dia, e o Pacheco é um cara super do bem, super capacitado, mas eu não via o que a gente necessitava para reagir dentro da competição. E por isso eu tive que interromper o trabalho, que me dói muito. O cara sai de outro país, vem para cá, enfim. Mas era necessário porque o trabalho pro Vasco. Eu tenho que pensar no Vasco. E naquele momento eu achei que era necessário. Pedrinho, você tem alguma meta para o Vasco no Campeonato Brasileiro? A Libertadores, a Sul-Americana? É passo a passo, mas sempre para frente. Foi o que eu falei. Nosso objetivo é brigar lá em cima. Então, assim, quando a gente perde, eu não sou muito... É porque vazou um vídeo falando com... Vazou não, obviamente, os vídeos são feitos internamente. Quando eu vou dar a camisa para o Verratti dos 50 jogos, mas eu não sou de falar no vestiário, porque eu entendo que ali é o momento dos jogadores, pós-jogo principalmente. Mas contra o jogo do Bahia, que a gente jogou muito bem, eu acho que se nós não tivéssemos perdido o David, injustamente, a gente poderia de lá ter saído com uma vitória. Eu entrei no vestiário e falei para eles assim, não olhem para a tabela, olhem para o que vocês estão desempenhando nesse momento, é isso que vocês têm que se prender. Porque se vocês olharem para a tabela, ferrou. Olha para o que vocês estão desempenhando. E a equipe estava desempenhando. Então, assim, eu falei, a gente vai brigar na parte de cima. É lá que a gente tem que brigar. Só que são muitos detalhes que você tem que mudar a mentalidade dos atletas para cima. E isso está acontecendo aos poucos. Hoje a gente viu, obviamente, o Vasco brigando na parte de cima da tabela, pelo menos do meio para cima, que é isso que a gente quer. Qual a importância do plano de sócio? Você falou em limite financeiro na contratação do Coutinho e lança um plano de sócio com 30% de desconto. Traz para a gente esse panorama da importância do torcedor se associar em massa, até mesmo uma possível renovação de contrato com o Coutinho, até mesmo uma aquisição. Eu acho que assim, o sócio, se você tiver um plano de sócio muito bem estabelecido, praticamente ali você vai ter uma receita de um patrocínio master. Né? Se você tiver uma estrutura para manter os sócios também. Não é só ter o engajamento da adesão dos sócios e não ter um plano. Para a gente, óbvio, é mais difícil pela questão que o estádio para, então os benefícios ali, é lógico que quando você vai jogar você tem os benefícios dos assentos, mas assim, a gente tem que criar alguns outros mecanismos também para a gente poder manter, criar algumas parcerias, que você é sócio, você tem desconto no mercado ou na farmácia, criar uma estratégia para que a gente possa ainda mais fortalecer, porque a gente sabe que se você tem o engajamento, e a torcida do Vasco, eu acho que é a mais engajada do Brasil, sem clubismo, você conseguiria ter uma receita praticamente de um outro plano, de um outro patrocínio master.